No vídeo de hoje nós vamos fazer a análise do edital do concurso dos Correios para o cargo de arquiteto e urbanista. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e hoje nós vamos falar sobre o edital do concurso dos Correios que acabou de ser lançado para o cargo de arquiteto e urbanista. Esse é um concurso que não estava no radar dos concurseiros de arquitetura, estava sim no radar dos concurseiros de uma forma geral, mas não para os arquitetos. A gente não esperava que fossem vir vagas para arquitetos, mas vieram, e não vieram poucas não, vieram 36 vagas, mas calma, antes de você começar a se empolgar, falar, meu Deus, 36 vagas, a história não é bem assim, eu vou explicar o porquê. Mas vamos começar pelas informações iniciais, né? Quem foi a banca que foi escolhida para realizar esse concurso? E a banca foi a IBFC. A IBFC é uma banca que está acostumada a fazer provas de concursos de arquitetura, tá? Ela tem um volume interessante aí de questões de arquitetura, então você não vai ter dificuldade de encontrar provas anteriores e questões para treinar aí para a prova da IBFC. Diferente, por exemplo, da Sesgran Rio, ela tem até mais provas aí de concursos de arquitetura do que a Sesgran Rio, que é uma banca maior. A IBFC não é uma banca pequena, tá? Mas é claro que ela não está lá no mesmo nível de FGV, Sebrasp, Vunesp, por aí. Mas ela está num nível intermediário, não é uma banca totalmente desconhecida não, ela fez já alguns concursos importantes no cenário, o que quer dizer que você vai ter sim uma facilidade maior para encontrar questões de provas anteriores. Outra informação importante é com relação à validade do concurso. Normalmente os concursos, a maioria dos concursos que a gente vê por aí, eles são com validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Aqui não, o concurso tem validade de 1 ano, prorrogável por mais 1. Isso é bom, na minha opinião é bom, porque você não vai demorar tanto tempo para ser chamado. Porque quando você tem um concurso de 2 anos com mais 2 de prorrogação, você tem um concurso, na verdade, de 4 anos. Ou seja, você, se por exemplo passa fora das vagas, lá no cadastro de reserva, você pode ser chamado, se for chamado, até o 4º ano, né, de vigência desse concurso, inclusive se você passar dentro das vagas. E aqui você já sabe que você vai esperar no máximo 2 anos para quem passar dentro das vagas, e para quem passar de cadastro de reserva, aí a situação é um pouquinho mais complicada, porque você vai esperar, mas você não tem aquela certeza se vai ser nomeado ou não. Outra informação muito importante é com relação ao regime jurídico, né? O regime jurídico é seletista, não é estatutário. Isso porque os Correios são uma empresa pública, portanto, fazem parte da administração indireta e são regidos pela CLT. Com relação ao período de inscrições, vai do dia 10 de outubro até o dia 28 de outubro, ou seja, o prazo é curto, são 18 dias aí para você fazer a sua inscrição, então não deixa para a última hora para depois não se arrepender, tá? E as provas ocorrerão dia 15 de dezembro, é fazer essa prova e depois comemorar aí as festas de final de ano, né? Tá bem em cima, provavelmente essa deve ser a última prova do ano, porque dia 15 de dezembro vai cair no domingo, daí na próxima semana já estamos aí meados aí perto da véspera do Natal. Mas vamos falar daquilo que interessa para vocês, que eu tenho certeza que é a informação que vocês estão mais curiosos, que é com relação ao salário, né? Aqui nós temos todos os cargos que estão nesse concurso, não é só para arquiteto o concurso, né? Tem cargos de nível médio e nível superior. Aqui eu trouxe a tabela só dos cargos de nível superior, que tem o cargo de arquiteto. E o cargo de arquiteto é 44 horas semanais. Nessa tabela está falando de um salário de 6.872. Mas logo na sequência, né, no primeiro parágrafo, depois dessa tabela, o próprio edital já traz que o salário de arquiteto urbanista vai seguir os ditames da Lei 4.950, que regula o piso salarial para arquitetos e urbanistas, que vai ser de R$ 10.302. Além disso, temos os benefícios, né? O próprio edital traz os seguintes benefícios: vale alimentação e refeição, vale transporte, auxílio creche ou auxílio babá, quando for o caso, e plano de previdência complementar e plano de saúde. Valor da inscrição, gente. O valor da inscrição é um valor relativamente baixo, perto de vários concursos que a gente vê aí na casa dos R$200. É um valor de R$ 42, então é um valor bem acessível. Eu acho que nem poderia ser diferente pelo prazo que eles estão dando para você
fazer a inscrição, né, só de 18 dias, eu acho que é um valor razoável. E essa agora é a informação, na minha opinião, a mais importante do edital para você não cair em pegadinha. Porque logo na frente a gente vai falar do número de vagas, né? Que são 36 vagas, como eu já disse no começo do vídeo. Porém, não é bem assim que funciona. Olha o que ele está falando aqui, ó. No ato da inscrição, o candidato deverá optar somente para um cargo, especialidade, localidade a que vai concorrer, dentro das opções do anexo 1 deste edital. O que significa isso? Isso significa que, na prática, você só vai concorrer para aquela localidade que você se inscrever. Você não vai concorrer às 36 vagas. Você vai concorrer apenas. Se você escolher Rio de Janeiro, você vai concorrer para o número de vagas que tiver previsto lá para o Rio de Janeiro. Se for para São Paulo, a mesma coisa e assim por diante. Então, na verdade, são 36 vagas no total, mas na verdade você não concorre para essas 36 vagas. Você vai concorrer só para o número de vagas que tiver na sua localidade. Preste muita atenção nisso. Desculpa interromper o seu vídeo, eu só estou passando aqui para te deixar um convite. Se você está estudando para concurso de arquitetura, eu quero te convidar para conhecer o ArquiQuestões, uma plataforma integrada que tem tantos materiais de concursos de arquitetura como um site de resolução de questões com banco de dados, que até o momento tem mais de 600 provas de concursos de arquitetura cadastradas. Então, se você está se preparando para concurso de arquitetura, acesse o site do arquiquestões.com.br e conheça essa plataforma que vai acelerar a sua aprovação em concursos de arquitetura. Bom, esse concurso foi estruturado em prova objetiva e prova discursiva. Vamos ver então quais são as etapas da prova objetiva. Ó, prova objetiva vai ser composta por língua portuguesa, matemática, noções básicas aí de informática, o código de conduta e ética, integridade e conhecimentos específicos. Língua portuguesa serão 10 questões, matemática 5 questões, noções de informática mais 10 questões, código de ética 5 questões e conhecimentos específicos 20 questões, ou seja, a prova será composta por 50 questões objetivas. Essas 50 questões objetivas, elas têm pesos diferentes. Então, por exemplo, conhecimentos específicos, como é de costume, tem peso 2, é um peso maior em relação às outras, e língua portuguesa também tem peso 1. O restante das outras matérias tem peso meio. Isso significa que, na sua preparação para estudos, é óbvio que você vai dar uma importância maior para os conhecimentos específicos e para a língua portuguesa, porque tem um peso maior no seu edital. Mas vai uma dica aqui, ó. Código de ética, que nós temos 5 questões, embora valha meio ponto, cara, código de ética é uma legislação só. Então você não pode perder ponto nessa matéria. Baixe o código de ética. Eu, se fosse você, faria o seguinte: colocaria todo dia, na sua preparação para estudos, meia hora para ler o código de ética. Simples assim. Dificilmente você vai encontrar questões anteriores sobre código de ética do Correios. Dificilmente você vai encontrar isso. Por isso é importantíssimo que você decore essa legislação, que é a única legislação que vem expressa no seu edital. Então, é certeza que ela vai cair, porque as questões de código de ética, 5 questões, serão retiradas dessa legislação. Dê muita importância a prazo de prescrição, a sanções disciplinares, que as bancas adoram cobrar isso. Outra informação que eu achei relevante trazer aqui para vocês é o seguinte, ainda com relação à prova objetiva. Ó. A prova objetiva de múltipla escolha será distribuída pelas provas do item 9.1, conforme o conteúdo programático. E o seguinte, sendo que cada questão conterá 4 alternativas e apenas uma correta. Então não serão 5 alternativas como normalmente a gente vê aí tradicionalmente na maioria das provas objetivas, né? Aqui serão apenas 4 questões. Isso é uma informação legal, importante aí para trazer para você. Vamos falar agora da prova discursiva, né? Bom, somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que forem habilitados na prova objetiva que estejam classificados dentro do limite de 3 vezes o número de vagas. Então é o seguinte, por exemplo, se a sua localidade tinha uma vaga direta para esse concurso, então na verdade eles vão habilitar os 3 primeiros. Não é muita coisa, você precisa fazer uma preparação aí de alto nível para conseguir ter a chance de ter a sua
discursiva corrigida, tá? Mas e se minha localidade não tiver nenhuma vaga direta, só cadastro de reserva, como que funciona? Bom, daí o edital fala o seguinte, ó, para as localidades que não há vagas reservadas aos candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência, será corrigida a prova discursiva dos candidatos habilitados e mais bem classificados na prova objetiva, até o limite de 3 candidatos negros ou pessoas com deficiência. Então, se não tiver vagas, né, se for só cadastro de reserva, serão apenas os 3 primeiros candidatos, né, as 3 melhores notas da prova objetiva que terão a discursiva corrigida. Ainda sobre a prova discursiva, ó. A prova discursiva terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 a 10, considerando habilitado quem tiver uma nota igual ou superior a 6 pontos. Isso é bastante importante, você tem que fazer 60% na prova discursiva para continuar no concurso, para não ser eliminado. Além disso, ó, a prova discursiva será realizada na mesma data da prova objetiva e constituir-se-á de uma redação. Então, na verdade, eles estão chamando de uma prova discursiva, mas não vai ser aquela prova discursiva estilo estudo de caso ou questão dissertativa. Aqui não. Aqui vai ser a famosa redação do Enem com tema geral. Então você precisa sim estar atualizado, precisa saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo para chegar na hora da prova e fazer uma boa discursiva. Além disso, uma informação muito importante para você não ser eliminado na hora da prova depois, ó, devendo conter no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Então, treine. Você não precisa treinar todo dia, mas treina pelo menos lá uma vez a cada 15 dias ou pelo menos uma vez por semana, mas treine principalmente se você vai conseguir escrever entre 20 e 30 linhas. Não vai dar essa bobeira de ser eliminado porque não escreveu dentro do número de linhas que a banca estava pedindo. Por favor. Duração da prova. Ó, a duração das provas será de 4 horas, incluído o tempo para leitura das instruções, coleta de digital e preenchimento de folha de respostas. Então, você terá 4 horas para fazer as 50 questões da prova objetiva e mais a redação. Se programe, porque a maioria dos candidatos não são eliminados porque não sabem o conteúdo da redação. São eliminados porque não sabem gerenciar o tempo. Então, já vai treinando aí quanto tempo você demora para fazer, por exemplo, 50 questões. Porque se você fizer mais ou menos a estimativa, eu faria assim, né? Bom, se a prova vai ter 4 horas, eu faria... tentaria terminar essas 50 questões e no máximo aí 1h40, 1h50 estourando. Deixo normalmente 10, 15 minutos para passar o gabarito a limpo. Eu não deixo para passar o gabarito no final. Eu terminei a prova objetiva, 50 questões, por exemplo, as que eu tenho certeza eu já marco no gabarito oficial, já marco na folha de rascunho lá que eu posso levar para casa, já deixo tudo pronto. Aquelas que eu estou em dúvida, eu deixo de stand-by, vou para a discursiva, tá? E daí faço a discursiva, teria mais ou menos 2 horas para fazer essa discursiva. Depois que eu terminei a discursiva, que eu já entreguei tudo, daí agora eu vou voltar naquelas questões que eu deixei para ver, porque eu estava em dúvida ou porque eu não sabia mesmo, tá? Mas é isso, não deixa para a última hora para preencher gabarito, porque às vezes você vai dar a bobeira de preencher o gabarito errado porque está fazendo com pressa. Então, terminou a prova, as 50 questões, já preenche aquilo que você tem certeza para se livrar disso. E assim que entregarem o seu caderno de provas, mais uma dica, ó. Entregou o caderno de prova, já vai para a discursiva e veja qual é o tema, para você ir tendo ideias enquanto você faz a prova objetiva. Só uma dica, eu costumo fazer assim. E aqui nós temos a lista aí com as vagas de acordo com as localidades. Então vocês podem ver que tem vagas para vários estados aí do Brasil, né? Minas, Maranhão, Goiás, Espírito Santo, Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Tem várias vagas. Algumas, por exemplo, como Pernambuco, né, em Recife, você não tem nenhuma vaga direta, você só tem vaga para pessoas negras e indígenas. O edital trouxe dessa maneira. Então, fique atento para escolher a sua localidade, saiba que você vai concorrer só para as vagas da sua localidade. Isso é muito importante. E antes da gente falar do conteúdo programático dessa prova, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube e fazendo com que ele entregue aí para cada vez mais concurseiros Brasil afora. Então deixe seu like para mim. Mas continuando, vamos falar então de língua portuguesa. Bom, gente, o edital, né, o conteúdo programático de língua portuguesa é praticamente um copia e cola de todos os concursos que a gente tem por aí, né? Não tem muito o que falar. É pontuação, concordância, regência. Língua portuguesa, eu já cansei de falar aqui em vários outros vídeos,
é uma matéria que você precisa dominar na casa de 80% para cima, para você não ter que toda vez que tem um concurso novo você precisar estudar essa matéria do zero, porque é uma matéria muito extensa, é uma matéria que ocupa muito tempo, então você precisa dedicar pelo menos uns 2-3 meses da sua preparação só focando em língua portuguesa para conseguir chegar no patamar de acertos aí suficiente para você não ter que estudar toda a matéria cada vez que você vai fazer uma prova, e sim alguns assuntos que você tem mais dificuldade, entendeu? Bom, continuando, agora vamos falar de matemática, né? O grande pesadelo da maioria dos concurseiros. Bom, matemática aqui é matemática mesmo, tá? Não é raciocínio lógico, aqui não tem nada de raciocínio lógico. Aqui tem porcentagem, tem um pouco de matemática financeira também, né? Juros e descontos simples, juros de capital, montante, tem funções de primeiro e segundo grau, sistemas de medidas. Não é um conteúdo muito extenso de matemática, mas se você tem dificuldade em matemática, é bom que você treine aí e veja, pelo menos relembre cada um desses tópicos. Bom, noções de informática. Aí é a matéria que eu particularmente mais odeio em concursos, não gosto de informática, porque eu acho que é uma matéria que tem um campo de questões para você ser cobrado muito grande. Você precisa decorar atalho, precisa decorar caminhos. Eu particularmente não gosto. Mas aqui o que eles estão cobrando de noções de informática é basicamente aquilo que cai na maioria dos concursos, né? Internet, aplicativos, ferramentas de busca, navegadores, tem as teclas de atalho, né? As famosas teclas de atalho que eles adoram. Cobram também editores de apresentação, planilhas e texto. Aqui tome muito cuidado porque a banca não veio expressamente no seu edital falando que vai cobrar o pacote Office, né? Falando que vai cobrar o Word, Excel e PowerPoint. Só que quando a gente olha para esse edital, assim, né, para o que está escrito aqui, fala editor de apresentação, editor de planilhas e editor de texto, a gente obviamente é remetido para o Word, Excel e PowerPoint, mas se você for resolver questões sobre isso, não deixe de resolver algumas questões também sobre OpenOffice, LibreOffice, porque pode ser que caia, porque a banca não deixou explícito que era o pacote Office que ela vai cobrar na prova. Continuando, código de ética e integridade. Bom, o código de ética não tem muito o que falar, você vai precisar baixar, eles inclusive já deram um link aqui para você fazer o download, baixar. E aqui é o que eu disse para você, eu incluiria pelo menos 20 minutos, meia hora, todo dia para a leitura do código de ética, para você não ler uma ou duas vezes, para você ler várias vezes, porque você precisa garantir essas 5 questões do código de ética, isso vai te ajudar muito, pode ter certeza. E agora a parte mais importante, né? A parte que mais vale pontos, que é conhecimentos específicos. Eu já vou falar que assim, não gosto muito como a IBFC trouxe o seu conteúdo programático de conhecimentos específicos, porque ela deixa muito genérico, ela não cita nenhuma legislação diretamente. A banca faz isso quando ela quer cobrar qualquer coisa e depois você não pode entrar com recurso. Basicamente é isso, tá? Porque quando ela fala, por exemplo, aqui ó, conhecimentos gerais e atuais de teoria e história da arte, arquitetura e urbanismo, isso é muito amplo. História da arte e arquitetura e urbanismos, por si só, já é muito ampla, né? E quando ela fala teoria geral, pode ser, assim, um mundo de coisas. Então eu, se fosse você, estudaria aquilo que tem mais recorrência em prova. Acho que não tem como você querer fazer um curso completo só de história da arte para conseguir ter a chance de acertar a questão na prova, que pode ser que nem caia, né? Pode ser que nem seja cobrado alguma coisa desse tópico. Daí tem levantamentos, noções de topografia, aí ok, noções de topografia, vai precisar saber rumo, azimuth, vai precisar saber o que é altimetria, planimetria, isso tudo você vai precisar saber. Curva de nível também é uma coisa que as bancas adoram cobrar, né? Levantamento arquitetônico e urbanístico, locação de obras, canteiro de obras, é muito importante você estudar isso também. Legislação arquitetônica e urbanística, por exemplo, é outro tópico muito amplo. O que é uma legislação arquitetônica e urbanística? Legislação urbanística, por exemplo, o que eu entendo, Estatuto das Cidades, 6766, talvez Estatuto da Metrópole. Vocês estão vendo como é muito amplo, como ele pode cobrar várias coisas dentro de um mesmo tópico e depois você não pode entrar com recurso falando que não estava previsto no edital? Que ele pode, por exemplo, em legislação arquitetônica, basicamente colocar tipo milhares de legislações dentro desse tópico. Mas continuando, ó, daí temos também sistemas prediais de rede, sistemas construtivos, loteamento, remembramento e desmembramento de terrenos. Bom, aqui nesse tópico, com certeza você vai precisar estudar a Lei 6766, que é a lei de parcelamento do solo urbano, porque aqui quando se fala em desmembramento e loteamento, você já vai matar a questão. Então, precisa saber. Remembramento não está previsto dentro da 6766, você vai precisar
buscar a definição do que é um remembramento, como que se faz e por aí vai, porque você não pode dar bobeira de perder uma questão simples dessa. O tópico 15, por exemplo, ele fala de acessibilidade para pessoas com deficiência física. Óbvio que aqui você vai estudar 90-50. Só que é isso, não temos só 90-50 como norma de acessibilidade. Nós temos outras legislações que falam também sobre acessibilidade. Mas como aqui a gente está trabalhando com aquilo que mais cai, é óbvio que você vai estudar 90-50. E é isso, não tem para onde fugir. Quando o edital vem tão aberto assim, é muito complicado você querer adivinhar e querer estudar um mundo de coisas, porque você não tem tempo suficiente para isso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês pretendem ou não fazer esse concurso. E até o próximo vídeo.